Meu nome é Carolina Feitosa, tenho 32 anos e desde a infância, né, já com 10 anos de idade, eu já tinha problemas com meu peso. Então a minha mãe percebeu que eu já era uma criança que me destacava no meio das outras. E logo em seguida ela já procurou uma ajuda, que foi com um médico endocrinologista. Então ali no primeiro atendimento o médico me explicou algumas coisas e eu já comecei, né, durante 30 dias a tentativa da dieta. E aí quando eu voltei no consultório 30 dias depois, tinha acontecido exatamente o contrário. Em vez de eu emagrecer, eu tinha engordado. Para mim, o mais difícil era eu me comparar com as minhas amigas, porque as minhas amigas eram sempre mais magras, né? E chamava atenção, tinha um corpo bonito, comprava uma roupa, ficava bonito, e eu sempre tinha problema com isso. Toda vez que eu experimentava uma roupa, não servia. E isso, querendo ou não, mesmo você sendo criança, você se sente inferior às outras, né? E aí, todo mês eu ia no acompanhamento, né, com o médico, e ele percebeu que eu era muito ansiosa. Então, ele começou a combinar tanto as medicações naturais com ansiolíticos. E aí, eu cheguei no processo da anorexia. Então, eu comia bem menos do que a dieta, eu tomava mais medicamento para emagrecer mais rápido e eu fazia muito mais atividade física para me ajudar a emagrecer mais rápido. Só que eu não percebia esse processo de emagrecimento. E aí foi quando eu cheguei a pesar 32 quilos. Só que eu não conseguia me enxergar magra. Eu sempre olhava para o espelho e me via gorda. Eu achava que eu ainda precisava emagrecer mais alguma coisa. Era como se fosse uma droga, assim, né? Eu comia pra me saciar, pra ver se passava aquela angústia, aquela ansiedade. E aí, cada vez mais eu fui engordando. Então, da Carolina, que já estava bem, teoricamente, para os médicos, eu fui para 84 quilos disparadamente, assim. E a minha mãe sempre ali, do lado, tentando ajudar e tentando achar uma solução na medicina. E até que eu comecei a passar com uma psicóloga. Eu ia em centro espíritas, mas eu entrava e saía do jeito que eu tava, não mudava nada. Já cheguei aí em centro de Umbanda também, não resolvia nada. Pagava trabalho, porque chegava lá e falava, tem isso na sua vida, mandaram fazer tal coisa pra você. E eu acreditava naquilo. Se eu obedecesse o que ela tava me falando, ia resolver o meu problema. E nunca resolveu. Me submeti a uma cirurgia plástica. Teoricamente, bom, se o corpo tá perfeito, a mente também vai estar. E foi completamente o oposto do que eu imaginava. Porque aí realmente eu tinha um corpo perfeito, eu já chamava atenção do jeito que eu queria, mas o vazio continuava ali dentro. Então eu comecei a ir muito mais pra academia, porque aí na minha cabeça era assim, poxa, eu já tenho um corpo legal, então agora eu vou manter. E cada vez mais eu queria chamar atenção, porque os elogios das pessoas me deixavam bem. Quando eu postava foto nas redes sociais, as que as pessoas comentavam, eu achava o máximo aquilo. Então, assim, eu queria ser a garota malhada da capa da revista. Mas quando eu chegava em casa, a situação era a mesma. As crises de compulsão vinham, aí eu tomava remédio para inibir a fome, aí vinha a ansiedade por qualquer situação, eu continuava irritada, eu continuava bipolar, eu continuava depressiva, eu ia para os lugares, eu podia estar rodeada de pessoas, e aí quando eu chegava em casa eu chorava, eu não tinha vontade de fazer as coisas, eu não ia bem na faculdade, e aí eu me magoava muito com o que as pessoas falavam, a opinião das pessoas sempre estava acima de tudo para mim. E aí eu tava deitada no sofá, na minha casa, e eu zapeando, assim, os canais, eu vi o pastor fazendo uma oração. E aí ele falava, assim, com muita certeza, ele falava assim, você que tá aí, nesse sofá, você que tá com dor de cabeça, você que não tá bem, você que acha que a sua vida não tem jeito, você que terminou um relacionamento, você que tá passando por um problema, tem jeito pro seu problema. Faz um desafio, pega um copo com água e faz essa oração com a gente. Eu coloquei ali uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, que era fé. Eu coloquei a minha fé naquela água. E ali naquele momento, quando eu bebi, eu tava com muita dor de cabeça. E eu tava com muita angústia mesmo, assim, só com vontade de chorar. E naquele momento, pronto. Era como se tivesse tirado de dentro de mim. E quando eu coloquei os meus pés ali dentro, mesmo eu sem entender nada do que estava acontecendo, eu já tive a certeza que era tudo que eu busquei a minha vida inteira. Realmente, o pronto-socorro da minha vida, assim. Eu já saí leve, eu já saí, assim, diferente. Eu senti dentro de mim uma paz que eu nem sabia o que era isso.
E ali eu fui para casa e eu dormi. E eu tive o melhor sono da minha vida. Eu dormi e eu acordei diferente. E aí eu fui obedecendo, fui frequentando as reuniões, eu fui curado naquele mesmo dia. 7 dias depois, eu não tinha mais nenhum desejo de remédio, eu não tinha ansiedades, eu não tinha mais os traumas que eu tinha antes. Era como se eu nunca tivesse tomado remédio na minha vida, eu nunca tivesse vivido o que eu vivi. Porque a minha vida inteira, até ali, eu buscava nas coisas, eu buscava no corpo, eu buscava nas tentativas das coisas do mundo receber esse amor. E assim, mesmo diante de tudo que eu vivi, eu tenho a certeza que Ele sempre cuidou de mim. Mesmo eu sem nem imaginar que existia um Deus. Ele realmente, assim, Ele me tirou do vale de ossos secos e soprou dentro de mim o fôlego de vida. A Igreja Universal é tudo, porque é a porta que estava aberta quando eu mais precisei. Foi o meu pronto de socorro, aonde a medicina nunca resolveu. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós entramos na sua bendita e poderosa presença, nesta, meu Deus, neste momento, em favor de todas essas pessoas que ligaram, pessoas que não ligaram, mas estão agora conectadas conosco, formam conosco esta corrente forte de oração, pessoas que estão doentes, outras que estão desenganadas pela medicina, outras que estão desempregadas, se separando, que, meu Senhor, não tem ânimo para nada, perderam completamente o sentido da vida, estão desnorteadas, estão perdidas, Senhor. Todo-Poderoso, vai ao encontro dessa pessoa. E agora, entra com o teu poder nesse corpo, nessa mente, nessa alma, e arranca, meu Pai, esse desespero, essa aflição, esse vazio, essa dor que nem a morfina consegue tirar. Que agora, poderoso de Israel, ela seja curada. Eu estendo a minha mão para ela e agora, Todo-Poderoso, que seja a tua mão estendida. Amigo, amiga, se você puder, estenda a mão aí para o seu televisor agora e receba a cura. Receba o milagre que você precisa, seja no corpo ou na alma, em o nome de Jesus. Agora leve a sua mão aonde doía, ou leve a sua mão no peito e receba paz, receba forças, receba a energia que vem do alto. Sim, minha amiga, e seja livre dos seus medos, do seu tormento, da sua aflição e do seu desespero. Meu Senhor, nós ministramos a cura, a paz, a força, o ânimo e entregamos essas vidas em tuas mãos, na certeza que a nossa oração é ouvida, é respondida e teu nome é glorificado na salvação, libertação e transformação de cada uma dessas pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que creem digam amém e graças a Deus.